Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao assunto de gestão por processos. Esse é o vídeo de número 2. Só para recapitular um pouco o que falamos no vídeo número 1, nós definimos processos e verificamos a importância dele, no nosso dia a dia. Agora no vídeo número 2, vamos começar aí falando sobre os elementos que compõem o processo. Então, já lá atrás, lá no vídeo número 1, eu havia comentado que o processo ele vai ter entradas e saídas, Só que a gente precisa, entre a entrada e saída, nesse miolo, alimentar esse miolo, essa transformação dessa entrada em determinadas saídas. Então, nós podemos aqui exemplificar que temos recursos que precisam ser alocados nesse miolo, nessa parte aí do processo, para que esses recursos sejam suficientes para transformar aquelas entradas em saídas. Também temos o que a gente está chamando ali de contexto, que muitas vezes você não pode fugir de determinados procedimentos, porque fazem parte de normas, de leis que você tem que seguir, não tem jeito. Então você tem que fazer a adequação do seu processo para atender determinadas legislações. Então nessa síntese que eu falei agora, nós vamos ter de um lado a entrada, de outro lado a saída, e aí no contexto, a gente vai ter o contexto e também recursos, de modo que esse conjunto todo, entrada, saída, contexto e recursos, a gente consegue transformar as entradas e saídas. Vamos ver ali, rapidamente. Olha lá. Temos ali, eu vou pegar só um exemplo aí, Temos a demanda de um cliente, é uma entrada. O cliente quer um produto, quer um serviço que seja satisfatório para ele. Então temos aí a demanda de um cliente. E aí a gente tem o contexto, por exemplo, o cliente demandou e a gente vai verificar, mas isso tem alguma lei, tem alguma norma que determina que seja feito de uma determinada maneira para atender esse cliente? E aí o que a gente vai precisar? Olha lá os recursos. A gente vai precisar de mais colaboradores, a gente vai precisar de uma tecnologia diferente, uma tecnologia inovadora, instalações adequadas, a gente precisa mudar, por exemplo, layout, precisa comprar equipamentos na outra parte ali de equipamentos. O que a gente precisa fazer para atender aquela demanda? Uma vez que a gente já verificou que normas, leis ou regras e políticas já fazem parte desse contexto para a gente poder atender essa demanda do cliente. E aí temos como saída a entrega ao cliente, a entrega do que ele pediu, um produto ou um serviço que faça com que ele fique satisfeito, com que o cliente fique satisfeito. Com isso, então, nesses 4 elementos aí, entradas, saídas, contexto e recursos, a gente pode inferir de que o processo ele está fazendo a ligação da organização. Ele é o elo da organização. Verificando aí esse triângulo maior, nós temos a estratégia, pessoas e sistemas sendo agregados pelos processos. Estratégia, pessoas e sistemas. E aí eu trago aqui para vocês um exemplo de processo para a gente discutir um pouco aí. Vamos voltar um pouco aí à Fórmula 1, lá na época ainda que existia reabastecimento e troca de pneus, e tínhamos também aí o piloto heptacampeão mundial correndo aí por essa escuderia. E aí a gente vê o seguinte, nesse momento ali, o processo em ação,
nós temos aproximadamente ali 20 pessoas trabalhando nesse processo, né, de troca de pneus e no processo de reabastecimento. Aqui também a gente vai ter pequenos ajustes, né, no carro, né? E aí o piloto, ele fica mirando, né? Ele olha para aquela pessoa lá da frente que tem o macaco aqui, ó. Naquela época, né? Tinha um macaco que suspende o bico do carro. Hoje não é mais assim. Hoje tem uma identificação luminosa, até porque como a gente tá falando mais assim de parte industrial também, a gente tem que pensar na segurança, né? Era muito inseguro aqueles rapazes ali na frente, aqueles 3 ou 4 ali na frente, porque numa bobeada aí do piloto, ele poderia até atropelar eles, como já aconteceu em alguns casos aí. Mas, voltando ao tema, o piloto ele fica ligado diretamente naquele rapaz lá do macaco. A partir do momento que ele libera o macaco, né, nesse caso especificamente, o piloto acelera e vai embora. Mas para isso tem que ter um sincronismo, né, entre todos os processos, para que todos terminem em fração de segundos, né? A gente está falando aqui em milésimos de segundo, para que o piloto consiga então sair do box. E aí o objetivo da organização, né, nesse caso daí, é que o piloto chegue em primeiro lugar, é que a escuderia chegue em primeiro lugar para conseguir os pontos máximos do campeonato. E aí no final do campeonato temos aí o campeão de pilotos e o campeão dos times, né, da escuderia. Mas olha só, em 2008 tínhamos aí um brasileiro correndo por essa escuderia, e aí ele teve a oportunidade, né, de concorrer, né, até a última prova ao título mundial. Infelizmente ele não levou, né, por questão aí de 1 ou 2 curvas, no qual ele venceu a última prova do campeonato, que foi o GP do Brasil, mas que o concorrente dele chegou em 4º lugar e a pontuação dele foi suficiente para ficar na frente do brasileiro. Voltando à gestão de processo. Voltando aqui rapidinho, o objetivo da organização atingido ou não. Ou não por quê? Estamos aí no GP de Singapura de 2008, e aí essa imagem já mostra pra gente, né, o piloto já saindo, porque já houve o comando ali na frente, luminoso, né, um semáforo aí já ficou verde dizendo que ele podia sair. No entanto, a gente pode perceber que na gestão de processos dos pneus já tinha sido liberado, mas do reabastecimento não, né? O engate rápido, aquele operador do engate rápido da mangueira de reabastecimento, ele por algum motivo não conseguiu retirar o engate rápido, ou por algum motivo também a luz verde acendeu e aí o piloto saiu sem que o engate rápido tivesse sido retirado do reabastecimento. Então, objetivo atingido ou não? Aí vamos verificar o restante aqui das imagens. Olha. Como o engate rápido não saiu, o piloto recebeu o comando para sair do box. Então, de fato, o foco dele, né, é a iluminação verde, né, do box, dizendo para ele liberar. E aí houve esse acidente indesejável. A mangueira ficou presa ao carro e lá na frente os mecânicos aí foram retirar a mangueira do carro. E aí a gente pergunta, isso foi uma eventualidade ou uma falha no processo? O que aconteceu aí? Eventualidade ou falha?
né? O que podemos inferir disso daí, dessa cena que a gente viu, das cenas? Bom, o que a gente pode concluir, pessoal, é que os processos existem, a gente não pode fugir disso, né? As organizações trabalham com processos, trabalham com grandes processos. E aí o que a gente tem que fazer é o seguinte: gerenciar esses processos. A gente tem que trabalhar para gerenciar os processos, né? A gente não vai fugir disso. A gente vai trabalhar sempre com processos. A organização vai trabalhar com processos. E por conta disso a gente tem que saber gerenciar. É por isso que a gente está fazendo essa videoaula, né? Essas videoaulas acerca deste assunto, porque a gente precisa gerenciar os processos de uma maneira estruturada, de uma maneira organizada, de uma maneira procedimental. É preciso então que a gente tenha essa consciência, porque o processo não vai sair da empresa. Os processos não deixarão de existir dentro da empresa. Os processos não deixarão de existir dentro do nosso dia a dia, né? Então a gente precisa saber gerenciá-los e gerenciar de maneira sistemática e estruturada para que eles, os processos, consigam andar livremente, fluir livremente, né? E aí a gente traz aqui uma matriz de relação entre processos e setores. É só uma maneira, né, um exemplo aqui de identificar esses processos, né? Nem todos os processos estão relacionados com todos os setores. Cada setor aí, ele tem a sua responsabilidade, ou de setor responsável ou de setor envolvido dentro de alguns processos. Bem rapidamente, vamos ver aqui, ó. Desenvolvimento de fornecedores é um processo no qual vendas não está nem é um setor responsável, nem está diretamente envolvido, porque para desenvolver fornecedores eu preciso aí utilizar a engenharia, com certeza, né? Porque a engenharia vai desenvolver o projeto e esse projeto nos traz detalhes, né? E aí a gente pode lançar isso lá para os fornecedores e conseguir então que a gente obtenha o máximo do fornecedor, o máximo de qualidade, o máximo de empenho, o máximo de produtividade desse fornecedor. O departamento de produção também está envolvido nesse processo, assim como o setor de qualidade, isso sem dúvida alguma, né? Principalmente aí o setor de qualidade nesse desenvolvimento de fornecedores. Com esse exemplo de matriz, a gente consegue fazer a relação entre processos e setores. É uma maneira de identificar esses processos. Assim como os objetivos versus os processos, a gente também consegue mapear, né? Trazendo aí um relacionamento entre objetivos e processos, um relacionamento que a gente pode pontuar, né? Pode classificar, melhor dizendo, como uma relação forte, uma relação média, uma relação fraca ou até inexistente essa relação entre os objetivos e os processos. Importante que a gente faça então essas duas matrizes, esses dois mapeamentos, para que a gente conheça então, consiga identificar os processos. O objetivo disso, né, dessas duas matrizes, a gente vai ver no próximo vídeo. Eu já tinha comentado no primeiro vídeo, né? Mas a gente vai ver o porquê a gente precisa mapear, porque a gente precisa identificar, e esses dois exemplos de matrizes aí nos ajudam nisso. Então a gente vê no próximo vídeo. Até mais então.